Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é do Leão. Hoje eu vou fazer um vídeo o qual eu não queria mais comentar, como eu já falei pra vocês, que é pandemia e governo é algo que eu não quero mais falar, tá? Porque desgasta qualquer um, inclusive a mim, né? E tem outras condições as quais eu não quero comentar. Eu acho que já falei no vídeo anterior que as pessoas, uma quantidade de pessoas me agridem, na verdade, de certa forma. Não pelo que eu falo, pelo que eu comento e pelas minhas opiniões, mas sim eles usam desculpa para poder, na verdade, no meio das minhas palavras, eles arrumam desculpas para poder me atingir de alguma forma. Isso me agride, né, realmente, de uma forma bem impactante e eu não quero comentar. Não somente por isso. Enfim, eu venho sofrido essas consequências e eu não sei por conta de quê. Né, eu acredito que deva ser o que eu já inclusive afirmei aqui, que é simplesmente inveja, dor de cotovelo e etc. Né? Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você inscrever-se no meu canal, deixar seu joinha, comentar embaixo, que o comentário de vocês é muito importante e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Na realidade, eu queria comentar brevemente o que estava acontecendo, porque eu acho que eu me acho no direito de falar algo, porque um dos entes meus, né, o meu irmão, ele acabou falecendo por conta do Covid, e não somente por conta do Covid, né, foi por conta do descaso, por conta da falta de, sei lá, de organização do governo, por conta da falta de responsabilidade do governo para com o que está acontecendo, né? Então isso levou meu irmão, na verdade, a falecer por conta dessa questão também, né? Não somente do Covid, mas também por conta da falta de responsabilidade do governo em se empenhar em tentar solucionar esse problema, porque já vimos aí tudo o que está acontecendo, os relatos já são praticamente conclusivos do que está acontecendo no nosso governo, e isso é realmente muito preocupante, porque a gente vem debatendo essa questão há bastante tempo já, e a gente já tem 2 anos de pandemia, né, praticamente. Então o Brasil está atrasadíssimo em relação a outros lugares do mundo, né, não somente no combate ao Covid, mas nas ações por completo. Né, temos no máximo aí pouco mais de 10% da população imunizada, né? Já está faltando vacinas, né? E a gente tem o privilégio de poder comprar vacinas, inclusive, diferente de outros países, mas a gente já recusou vacinas, já aconteceu várias coisas, né, que fizeram com que essa coisa ampliasse mais. E isso é realmente muito preocupante. Então eu vou dar sequência dos meus pensamentos, os quais as informações a gente já obteve aí nas mídias, e inclusive todas as pessoas já sabem o que está acontecendo na realidade no momento. Mas só brevemente para que as pessoas comecem a refletir um pouco sobre tudo que está vendo e tentem, na verdade, ao máximo, na verdade, se precaver e tomar cuidado, porque isso é realmente um perigo muito sério que está acontecendo no mundo e no Brasil principalmente, onde, né, na verdade, o Brasil virou aí um mau exemplo praticamente para o resto do mundo, né? Então isso assim, é algo que a gente deve realmente parar e refletir sobre o que está acontecendo. Tá, na realidade, vimos, né, na verdade, na CPI aí, alguns casos relacionados ao que, inclusive, eu tinha dito lá atrás, há bastante tempo, que uma empresa, né, de vacinas, a Pfizer, tinha entrado em contato com o Brasil para poder, na verdade, disponibilizar as vacinas, oferecer as vacinas, e isso eu tinha dito que foi em agosto do ano passado, e na realidade, já na CPI, já tem comprovação que foi em fevereiro do ano passado, né, e isso já prova que tem coisas ainda muito mais escondidas do que a gente imagina, né? E logo depois disso, né, inclusive logo depois dessa questão, houve um debate da quantidade de e-mails que foram enviados pela Pfizer para o governo brasileiro, né? Inclusive um dos ministros lá disse que ele não conseguiu ler esses e-mails, né? Na verdade porque sua conta de e-mail estava infectada e, enfim, eu sou analista de sistema, né? Na verdade eu trabalho com isso há bastante tempo e tenho as minhas dúvidas que isso possa ter acontecido, porque a Pfizer não iria mandar só e-mail, simplesmente e-mail para uma pessoa, iria mandar para várias pessoas, e como foi dito inclusive na CPI, eu acho que mais de 80 e-mails foram enviados pela Pfizer, e isso já foi comprovado pela Pfizer, já foi dito pela Pfizer sobre essa questão do contato da mesma empresa com o governo brasileiro, né? E isso já acarreta grandes males para a nossa sociedade, né, por conta desse descuido e desse descaso, né? Então, e houve coisas mais ainda que aconteceram, né? Logo depois desse contato da Pfizer, o governo brasileiro entrou em contato com o governo da Índia para comprar mais cloroquina, né, para distribuir esse medicamento aqui no Brasil, né, sabendo que na verdade a gente já tinha, pela comunidade científica, a comprovação de que não tem eficácia nenhuma com o Covid-19, né? Isso já está mais que comprovado. Eu vou tentar, na verdade, ser o mais breve nessa explicação em relação a esse medicamento, porque eu não sou cientista, não sou biólogo, tá? Mas é bem simples de compreender na realidade. O que acontece é que
que esse medicamento ele atua em seres que contêm células, né? Vamos dizer assim, malária seria um exemplo, mas é diferente do Covid, que é um vírus, né? É diferente inclusive de outros vírus que na verdade já foram testados com esses medicamentos, cloroquina, ivermectina e etc. Já foram testados com outros vírus, como a chikungunya, dengue, sei lá mais, tem outras coisas também, outras moléstias mais aí que já foram testadas e não teve eficácia alguma, né? E também eles não protegem as células do ser humano de serem infectadas pelo Covid-19. Então não tem eficácia alguma. Eles tiveram uma certa positividade aí em laboratório, mas nada que fosse assim eficaz quando utilizado pelo ser humano, né? Então já comprovadamente não tem eficácia e a gente ainda tem essa questão permeando aí no nosso cotidiano no meio dessa pandemia, e isso é um problema realmente muito sério, porque isso para mim só caracteriza que isso virou, né, uma ferramenta política. E isso é que todos nós vemos aí no dia a dia, em tudo que a gente anda observando, né? Então é bem preocupante tudo que está acontecendo, inclusive as vacinas que foram compradas, quer dizer, que foram tentadas ser vendidas pela Pfizer para o governo brasileiro. Em um dos vídeos, na realidade, que, sei lá, na verdade estão aí pela internet, tramitando pela internet aí, inclusive foram obtidas do próprio grupo do governo lá, onde estava o presidente, o Osmar Terra e um médico, né, falando sobre essa questão das vacinas, que elas não foram compradas, na verdade, que eles alegam, inclusive, que elas não foram compradas porque o Brasil iria virar um celeiro, na verdade, de cobaias, né? Os brasileiros iriam virar cobaias desses medicamentos, né? E o que espanta, na verdade, é que logo depois, em outro momento, vacinas de outra empresa, da Covaxin, que eu talvez me recorde do nome seja esse, também em fase de testes foram compradas e ainda mais caras, né? Então as coisas a gente acaba, na verdade, meio que somando tudo que anda acontecendo, e a única direção que a gente possa pensar, como a gente vive num país corrupto, é que as coisas ainda acontecem com o mesmo viés, né? Inclusive eu quero falar algo só para complementar sobre esse medicamento, né? Que uma vez que na realidade essa reunião onde teve esse médico, teve Osmar Terra, o presidente e tudo mais, falavam que os brasileiros iam ser cobaias. Isso não difere muito dos remédios que eles estavam tentando inserir na população, com a comprovação científica de que algo, né, não tinha efeito algum, né, e eles estavam simplesmente fazendo testes. Então a gente não passa, na verdade, de certas cobaias no meio político, no qual essas pessoas aí, né, tratam, na verdade, dessas situações de forma aleatória, né, sem nenhum embasamento, sem nenhum conhecimento, somente com indicações de pessoas que talvez não conheçam e nem saibam do que está falando, né, em uma infelicidade muito grande. Inclusive eu fico assim muito preocupado e intrigado com essa questão desse medicamento ainda está permeando sobre as falas as quais a gente vê, é que é totalmente negativo tudo que está vendo, né? Como que a gente, num governo de um tamanho, de uma magnitude igual ao do Brasil, não ter pessoas qualificadas, né, para poder falar e informar que não tem eficácia alguma, e ninguém da comunidade talvez rebater tudo o que está acontecendo, né? Informar as pessoas da forma a qual, inclusive, a bióloga chegou na CPI e falou de forma mais singela possível, né? Da forma mais simples possível do que são esses medicamentos, né? Essas informações todo governo já tinha, ou se o governo não tinha, outras entidades tinham essa informação, e como que essas informações elas não sei lá, se espalharam e não foram à tona para a população, para que a população ficasse ciente disso, e a população simplesmente passando de cobaia, né, sendo cobaia, na verdade, não somente do que está acontecendo, mas da situação que era imposta para a população, né? Isso me deixa intrigado, porque algo, né, na verdade, sempre acaba sendo político, né, como a gente pode verificar. Inclusive, um dos farmacêuticos, uma das grandes empresas farmacêuticas no Brasil, apoia o presidente, né, tem apoio do presidente, onde na verdade eles têm contatos. Então a gente na verdade consegue simplesmente ver tudo o que acontecia no governo anterior é o que acontece nesse governo, e as mesmas coisas são as de sempre, né? Não se muda muita coisa, só muda na verdade de lado, né? Os lados são diferentes, né? E a gente não tem na verdade hoje
opções alguma para poder ser diferente do que sempre o Brasil foi, né? Então isso me deixa muito preocupado. Eu não quero entrar, na verdade, nesse quesito político, porque eu não quero fazer parte dessa questão. Eu, na verdade, não tenho vocação política alguma, inclusive, eu não tenho vontade nem, inclusive, me aprofundar, mas eu fico preocupado e me acho no direito e no dever de estar falando o que eu estou falando no momento, porque eu perdi meu irmão há pouco tempo, como eu já relatei em outros vídeos, em outras falas minhas, né? E por conta do descaso, né? Inclusive, já tem relatos aí que a gente poderia ter 350 mil pessoas a menos mortas se houvesse, na verdade, a coerência e as ações necessárias pelo governo. Isso já foi meio que comprovado aí pelas estatísticas, as quais as pessoas pesquisaram sobre todos esses dados e tudo mais. Eu tive essa informação, talvez, hoje, eu não me recordo onde eu acabei vendo isso. Eu sempre vejo coisas aleatórias na internet e junto, na verdade, tudo e meio que formulo algo para poder pensar sobre o que está acontecendo, porque eu também não fico preocupado em estar procurando coisas para poder falar, né? Eu vou dizer isso para vocês, porque eu tô realmente, eu fico preocupado com a iminência do problema atual, né? É o que a gente está vivendo, então eu procuro me informar de certa forma para que eu saiba de algo, né? Para que eu, na verdade, não tenha fala sobre isso, mas para que eu me cuide, né, em relação ao que está acontecendo, né? Eu não procuro ficar fazendo isso. Isso eu venho aqui e comento de uma forma inusitada, né? Por conta das questões das quais a gente está vivendo, e eu não sei nem se muitas pessoas veem o que eu falo, mas deve ter uma certa quantidade de pessoas que talvez ouçam e vejam o que eu falo, mas é mais ou menos assim como eu trato dessas questões. Não quero me envolver politicamente, porque eu já falei para vocês que outras coisas piores, além talvez de eu me intrometer nisso, já me acontecem, né? E as pessoas utilizam do que eu falo para poder fazer algo comigo, né? Como desculpa, fazem coisas contra mim como desculpas, então eu não quero me intrometer nessa questão. Não é intrometer, eu não quero, na verdade, opinar mais sobre isso, porque é muito desgastante. Então eu só tenho essas opiniões porque eu junto essas opiniões e tento refletir sobre essas questões, né? Eu acho que todas as pessoas no momento da crise que a gente está vivendo deveria pelo menos agir dessa forma, porque é o mais coerente para que a gente saiba o que está acontecendo e como a gente deve, na verdade, proceder, né? É mais ou menos dessa forma que eu estudo, vamos dizer assim, né? E sobre outras coisas, tem coisas mais acontecendo. O presidente, inclusive, agora já entrou em contato dizendo ele que vai entrar em contato com o ministro da Saúde, o Queiroga, né, pedindo para que avalie, para que as pessoas que já foram infectadas, que não estão, que já se curaram, vamos dizer assim, não utilizem máscaras, e as pessoas que foram vacinadas também não utilizem máscaras. O Queiroga já respondeu, inclusive, ele falou que é um estudo que ele iria fazer, na pedido do presidente, mas na verdade é como se tirasse o corpo fora, ou na verdade talvez amenizasse a fala do presidente em relação a essa questão, né? É impossível que a gente proceda dessa forma sem utilizar máscara nesse momento, porque é muito simples, inclusive, a gente entender essa questão, né? O vírus ele infecta as pessoas, né? E a vacina é para proteger as pessoas, mas não impede que as pessoas se infectem, né? As pessoas podem estar infectadas mesmo vacinadas e pode, na verdade, transmitir o vírus para as pessoas que não foram vacinadas, né? Então isso é um mal muito grande. Então a gente ainda precisa utilizar máscara por um certo tempo, até uma certa quantidade da população, sei lá, mais de 50, 60, 70% das pessoas tiverem, na verdade, vacinadas, que ainda é um caminho bem longo a se percorrer, né? Então o vírus ele tem a possibilidade de infectar pessoas, sim, né, mesmo vacinadas, mas a garantia da vacina é fazer com que você, na verdade, não tenha crises piores por conta do vírus, né? Então um exemplo bem simples são pessoas que já vacinaram contra a gripe e pegam gripe. Isso eu acho que todo mundo já passou por isso praticamente. A gente foi vacinado pela vacina da gripe e ficaram gripadas, né? Isso é um exemplo bem simplório do que na verdade são as vacinas, né? As vacinas elas protegem, mas elas não eliminam o vírus, né? Elas não têm elas não acabam com o vírus. Então a gente vai ter que ser vacinado, na verdade, praticamente todos os anos, né, contra o Covid, contra as doenças, e a vacina, na verdade, é uma das grandes ferramentas que a humanidade desenvolveu, né? Isso a gente já sabe, isso já está meio assim, estamos cansados de debater esse assunto, né, em relação a essa questão, né? E tem coisas acontecendo, coisas realmente esdrúxulas, né, coisas e falas as quais a gente está cansado, inclusive, de debater, mas no meu pensar, tudo que vem acontecendo no momento é tão simples e tão aponta simplesmente para um único caminho, né? Corrupção, política, que são as mesmas coisas de sempre. Eu vou enfatizar aqui que eu não tenho lado político algum, eu de forma alguma eu torço para o que está e torci para o que esteve, e muito menos eu quero de volta as mesmas coisas. Eu não tenho afinidade política alguma.
mas eu não tenho a afinidade política realmente com nenhum partido, não tenho vocação, inclusive, política alguma para estar debatendo sobre essa questão, porque política eu entendo muito pouco, né? Mas a simplicidade de tudo que acontece é tão notória que qualquer pessoa que tenha conhecimentos básicos entende e compreende, nem desmiuçando, só por baixo lendo algumas coisas que acontecem nas mídias e seguindo na verdade algum editor, que eu acredito que chama-se isso mesmo, algum editor de algum jornal, né? E simplesmente com as pequenas informações a gente consegue colher o básico que na verdade já relata praticamente tudo que a gente precisa, né? E a nação brasileira inclusive está meio que talvez a deriva com essas questões todas, né, por conta do que o governo não está fazendo, né. Eu acredito que a gente deva realmente parar e refletir sobre isso tudo, porque são perigos eminentes o que a gente está vivendo, né. Vários dias morrem mais de 2.000 pessoas por dia, né, e isso é um número bastante alto por conta do Covid-19. Uma outra questão também que eu quero levantar foi a aparição na verdade, do presidente algum tempo atrás, ali, mais ou menos uma semana. Eu acredito que deva ter sido mais ou menos isso, onde ele fala sobre supernotificações, né? Na realidade, ele disse que colheu um relatório do TCU, que foi de um relatório colhido do TCU, onde informava que as supernotificações estavam, na realidade, identificando que o número de pessoas que foram a óbito por conta do Covid-19 seriam menos do que está sendo relatado nas mídias aí, que é em torno de 500 mil de pessoas. Então seriam mais ou menos a metade, 250 milhões de pessoas que morreram por conta do Covid-19, e isso em decorrência, na verdade, das supernotificações. E é totalmente equivocado isso, que inclusive o TCU veio, na verdade, em público informar que não existia esse relatório lá, e que foi, na verdade, invenção do presidente, né, sobre essa questão. E em outro momento o presidente, inclusive, também veio a público falando que isso seriam números deles. Então foi um equívoco realmente, muito indesejável para nós. Eu acredito que ele não deveria ter falado sobre essa questão dessa maneira, porque não dá para se equivocar nesse momento. Inclusive, se o número, na realidade, mesmo com as supernotificações as quais a gente já tem, pela estatística e as pesquisas as quais a gente vê aí, ainda com as supernotificações, pela quantidade extensiva de problemas que a gente tem, talvez o número ainda seja muito maior, né? Seja maior do que 500 milhões de pessoas mortas por conta do Covid-19, e isso, o descaso já está, na verdade, mais do que claro, né, nas nossas situações aí dentro dessa pandemia, né? Então coisas mais vêm acontecendo, né? E se eu começar a falar aqui sobre tudo que eu ando vendo, são coisas, sabe, esdrúxulas realmente, sem cabimento algum. As mentiras mais deslavadas estão vindo à tona aí na CPI, as quais vocês podem acompanhar, né? São horas e horas de pessoas relatando coisas que não tem nexo algum, sabe? É um debate, na verdade, o qual todo mundo deveria acompanhar, inclusive, mas hoje eu já tenho para mim que, na realidade, a CPI já pode ser descartada, na realidade, porque todos os fatos já estão aí à mostra, né? Vídeos, falas, ações, está tudo realmente bem explícito pelo nosso próprio governo, no qual talvez alguma entidade tenha tomado alguma atitude sobre o que está acontecendo realmente, né? Inclusive, existe uma outra fala, né, que essa questão da imunidade de rebanho era um fato, né? Era um fato real, no qual o governo estava agindo para que acontecesse, né? Eles queriam, na verdade, que a grande massa saísse, né? Isso seria, na verdade, o que a vontade deles é que a grande massa da população saísse para trabalhar, que morressem os mais frágeis, e que a outra parte da população que sobrevivesse seria a população que iria fazer o giro, a roda econômica girar, né? E isso é que, na verdade, o que eles queriam, como eles queriam que acontecesse. Então, Resumidamente, o que acontece no nosso país, se vocês ficarem bem cientes do que está vendo e conseguirem interpretar, na verdade, essa narrativa toda e tentarem ser um pouco críticos em relação ao que está acontecendo, é bastante simples de compreender. Nós todos, da população brasileira, que somos os patrões desse governo, o qual permanece e vive às nossas custas, né, praticamente, fez com que virássemos escravos e empregados deles, para que fôssemos, na verdade, feitos de cobaia, para que fôssemos, na verdade, às ruas trabalhar com a condição que estava sendo imposta para a população, na realidade, no meio da pandemia,
né? Então eles queriam, na verdade, fazer com que essa coisa funcionasse desse jeito, né? Simplesmente ao bel prazer da implicância, talvez, de uma ideologia que realmente não tem pé e nem cabeça, né? Não tem fundamento algum, né? Essas coisas já estarem acontecendo porque os exemplos a gente já tem no mundo inteiro sobre essa questão pandêmica, e a gente poderia ter, inclusive ter tido ações totalmente diferentes aqui, e o Brasil poderia ter sido, na realidade, um exemplo talvez para o mundo, né, sendo já exemplo, na verdade, em relação a vacinas, a combate de doenças e tudo mais, né, e temos, na verdade, um dos grandes mecanismos, talvez, de auxílio à população, que é o SUS, né, que foi praticamente o que está aguentando tudo o que está acontecendo no país. Então eu acredito que a gente deva realmente parar, refletir sobre tudo o que está acontecendo, né. A gente precisa estar ciente, na verdade, do que a gente precisa fazer, e as cobranças às quais a gente necessita nesse momento não são essas aglomerações, esses protestos. A gente precisa de vacina. A população precisa nada mais nesse momento do que vacina. Não se trata de ser cobaia, se trata, na verdade, de ter algo agora plausível, né, no combate ao Covid-19. Está comprovado, na verdade, por todas as outras nações do mundo, né? Então a gente basta agora nos orientarmos e termos a consciência de procurar pelo menos o mínimo de informação possível. Então eu vou ficando por aqui, acho que já falei bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.